Muito boa tarde a todos, o meu nome é Joana White. Foi para mim um grande gosto aceitar este convite da Elsa Coimbra e participar neste ciclo de webinários, os Elsa Web. Eu fui convidada para desenvolver o tema Fashion Law, Direito da Moda, essencialmente no que respeita ao tema Introdução do Direito da Moda. O que eu pretendo é que no final desta minha apresentação vocês consigam responder à questão o que é o direito da moda. Infelizmente, no tempo que me é dado para vos fazer esta apresentação, não é possível fazer uma análise de todas as áreas do direito que para aqui são chamadas a intervir. No entanto, eu fiz uma seleção daquelas que me pareceram as mais interessantes para quem está agora a começar a estudar esta matéria. O termo direito da moda surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos da América, na Fordham University, em Nova York, pela mão de Susan Scafidi. Susan Scafidi, em 2006, resolveu propor ao board daquela universidade que a área do direito da moda fosse autonomizada. E foi uma situação bastante interessante que ela descreve na apresentação do curso, que até um membro do board questionou. Então, mas se nós já apresentamos 2 cursos de Direito do Desporto, se a área já está autonomizada, por que não também oferecer o Direito da Moda? E assim começou. Em 2010, Susan Scafidi foi mais longe ainda e criou o Fashion Law Institute, que é a primeira instituição dedicada exclusivamente ao estudo do direito da moda e que oferece uma vasta oferta formativa, não só a advogados e juristas, mas também a outros profissionais da indústria da moda. Para percebermos um pouco mais sobre o que é o direito da moda, é preciso, em primeiro lugar, saber o que é moda e porque é que ela carece de uma tutela jurídica específica ou especializada. A moda é uma indústria que é caracterizada por uma grande inovação. É uma indústria que se reinventa de temporada em temporada, que transforma o velho em novo. E esta grande inovação, esta arte que a caracteriza. Mas para além disso, para além de ser um fenómeno artístico de inovação, de reinvenção, é também um fenómeno cultural, antropológico, social, económico, obviamente, e também jurídico, para aquilo que aqui nos interessa. Como fenómeno jurídico, a inovação é de facto a característica que mais rapidamente leva a que um designer nos procure um advogado, procure um jurista. Porquê? Para proteger a sua criação, que é muitas vezes alvo ou de contrafação, de cópia ou de inspiração. Portanto, procura-nos para tutelar, para proteger este seu direito. Além disso, é necessário percebermos que moda não é só roupa e calçado e que roupa e calçado não é ele todo igual. Há dentro da moda vários segmentos. Associado a este conceito de moda surge várias vezes a imagem de uma pirâmide, de um triângulo. No topo desta pirâmide está a alta costura e o prêt-à-porter. Alta costura seguida do prêt-à-porter. E ora bem, falamos de uma indústria completamente distinta daquilo que se encontra na base. No prêt-à-porter temos uma elevadíssima exclusividade, mão de obra altamente especializada e uma matéria-prima da mais alta qualidade. Tratam-se de bens que não estão à venda nas lojas, normalmente são feitas para ou produzidas para um número muito limitado de pessoas, essencialmente para eventos de red carpet. O prêt-à-porter é um segmento diferente, já é feito, já é produzido num maior número, mas continua a ser um produto altamente exclusivo. Não falamos de marcas que tenham lojas em todas as ruas de uma cidade, falamos de lojas muito exclusivas. Para perceberem melhor do que vos falo, portanto aqui é um pouco a distinção do luxo da simples moda. Então o luxo não está
em todas as ruas. Dou-vos o exemplo da Hermès, que tem apenas uma loja em Lisboa, ao passo que a Zara tem inúmeras lojas nas cidades e centenas de lojas em todo o país. Continuando, para fazer esta ligação entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide, encontramos também o bridge. O bridge que é ainda com bastante qualidade, mas já inferior ao topo da pirâmide. Portanto, já falamos de produtos de menor qualidade, ainda com um preço elevado, desde logo. A maior distinção entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide é, desde logo, como é evidente, o preço, mas este preço é consequência exatamente da elevada qualidade da matéria-prima que é utilizada, da alta especialização dos trabalhadores que trabalham nestas indústrias, portanto, maior qualidade no topo, menor qualidade na base, maior especialização e craftsmanship no topo da pirâmide e menor, como é evidente, na base. E, portanto, são estas características que levam a que o preço seja efetivamente elevado. A seguir e mais próximo da base temos o fast fashion. O fast fashion tem sido altamente discutido nos últimos anos devido ao seu impacto no meio ambiente. O fast fashion é o fast food da moda. Portanto, o fast fashion é o segmento que todos nós temos nos nossos armários, a qualidade do produto é mais baixa, a inovação também não é comparável ao topo da pirâmide, não há um grau de inovação nem de especialização como há no topo da pirâmide, pelo contrário, o fast fashion inspira-se no topo da pirâmide para produzir os seus bens. E falamos também de um segmento que tem uma marcada pegada ecológica, pois a sua produção é essencialmente feita em países de terceiro mundo, onde a proteção do meio ambiente e as normas de proteção do meio ambiente não têm o mesmo nível que tem, por exemplo, na Europa, bem como a mão de obra que trabalha nesta indústria, nesses países de terceiro mundo, falo-vos do Bangladesh, da Índia, da Turquia, enfim. Portanto, os salários são muito baixos, há pessoas que trabalham para receber no final do dia uma tigela de arroz, há muito trabalho infantil também e não há condições nas fábricas. E para o efeito, dou-vos o exemplo do que aconteceu no Bangladesh em 2013, ruiu o edifício Rana Plaza, que albergava 5 fábricas que produziam para marcas muito conhecidas. O edifício ruiu, faleceram mais de 1000 pessoas e mais de 2000 ficaram feridas. E foi efetivamente nessa altura que o mundo despertou para aquilo que é o fast fashion. E foi também desse evento e de outros grupos que surgiram vários movimentos, nomeadamente o Fashion Revolution com o movimento Who Made My Clothes, alertando os consumidores para estarem atentos, para estarem alerta e para se quererem informar de quem de facto produz as suas peças de roupa, em que condições e a que preço, por que razão é que nós conseguimos comprar uma t-shirt, por exemplo, por 2 euros. Portanto, para terminar, para compreendermos o que é moda, é necessário perceber que é uma indústria com vários segmentos e que não é toda ela a mesma coisa. E por haver esta grande diferença, é necessário perceber também quanto é que vale a indústria da moda para perceber os problemas com que nos vamos deparar. A indústria da moda está avaliada em 3 trilhões de dólares, corresponde a 2% do PIB mundial. Em 2014, em todo o mundo, ela empregava mais de 57 milhões de trabalhadores. Como é evidente, é uma indústria que tem um peso muito importante na Europa e na União Europeia, porque, por um lado, a Europa é o berço da moda. Se pensarmos nas grandes casas de moda conhecidas, como por exemplo a Christian Dior, a Chanel ou até marcas italianas como a Prada, são o berço do que é a moda hoje em dia e são ainda hoje referência mundial para o fast fashion, as grandes casas de moda. Além disso, é uma indústria que emprega 5 milhões de trabalhadores diretos na União Europeia. A União Europeia é também um grande exportador de produtos de moda e 3 das 4 principais semanas de moda que existem
são na Europa. Falo-vos da Semana da Moda de Paris, de Milão e de Londres. Esta inovação, como vos dizia no início da minha apresentação, é característica fundamental da indústria da moda e é por isso aquilo que cuja proteção é mais procurada por parte da indústria. Para começar, é necessário fazermos aqui uma distinção que é também muito ligada à segmentação da indústria da moda, que é entre a contrafação ou a cópia contrafação e a cópia inspiração. A contrafação tem um impacto financeiro muito grande na indústria da moda. Falamos de 41 milhões de produtos apreendidos na União Europeia. A contrafação é uma indústria e é uma indústria muito lucrativa que lesa de forma muito marcada as grandes casas de moda que se preocupam com a inovação, que investem nessa inovação, no topo da pirâmide, onde está este grande investimento, e que depois existem outras empresas que vivem à custa da inovação das outras empresas, causando assim uma grande lesão financeira para as primeiras. O primeiro grande problema relacionado com a contrafação é o knock-off. O que é o knock-off? O que é o produto contrafeito tout court? É a cópia integral do produto original. Portanto, não há aqui nenhuma inovação. O que a empresa que faz o knock-off faz é uma cópia integral do produto original, colocando até o logotipo da marca original. Portanto, é fazer-se passar pelo original. Neste slide dou-vos 3 exemplos que eu encontrei na internet e chamo a vossa atenção para outro problema muito grave, que é a disseminação da contrafação com as redes sociais. Portanto, as redes sociais acabaram por ser um motor impulsionador desta indústria, porque é muito fácil colocar os produtos à venda, colocá-los no mercado e chegarem à porta do próprio consumidor. Portanto, não há aquela necessidade de sair de casa e ir ao mercado negro, onde quer que ele esteja a procurar esta cópia, a cópia vem bater-nos à porta. Literalmente, porque também fazem entregas. Um caso muito interessante da indústria da moda é o Christian Louboutin versus Yves Saint Laurent. A marca Louboutin é conhecida, internacionalmente conhecida, pelas suas solas vermelhas brilhantes. A Louboutin começou a utilizar as solas vermelhas já no início da década de 90 e procedeu ao seu registro, o Red Sole Trademark, em 2008 nos Estados Unidos da América. Acontece que em 2011 a Yves Saint Laurent começou a vender um produto, portanto uma reformulação do produto que já era antigo, portanto o calçado Tribute to Palais e Woodstock, portanto começou a comercializar este produto que tinha também ele sola vermelha. Voltando à imagem inicial, portanto temos aqui um sapato totalmente vermelho com a sola vermelha. A Yves Saint Laurent colocou este produto no mercado e a Louboutin, não contente com esta situação, deu entrada de uma ação judicial nos Estados Unidos. Foi uma ação judicial bastante longa e, em última instância, o tribunal decidiu que, efetivamente, assiste à Yves Saint Laurent o direito de vender um sapato com sola vermelha, à Yves Saint Laurent e qualquer outra marca. A utilização desta sola vermelha não viola o direito, o Red Sole Trademark da Louboutin, desde que o sapato seja monocromático. O exclusivo que era conferido à Christian Louboutin era a sola vermelha num sapato que fosse, por exemplo, preto. Portanto, esta diferença de cor entre a sola e o sapato, o contraste, é efetivamente um dos casos mais paradigmáticos da indústria da moda. A sustentabilidade é outro dos trending subjects da indústria da moda. Já há muitos anos, não é algo relativamente recente, é algo que se tem vindo a discutir com bastante frequência e que tem levado as empresas a reinventar os seus processos de produção. Por outro lado, como vos dizia, é uma tendência, é como se green is the new black. A expressão não é minha, a expressão é de Tamsin Blanchard, um livro lançado em 2008.
mas de facto tornou-se quase que uma ferramenta de marketing para muitas empresas. A partir do momento em que o consumidor está alerta para esta preocupação de sustentabilidade do meio ambiente, de pensar as suas compras, as marcas viram-se obrigadas a transmitir esta mensagem de responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Falamos aqui num conceito de sustentabilidade que, a meu ver, tem duas faces para uma mesma moeda. Obviamente, por um lado, a necessidade de que as empresas sejam mais sustentáveis nos seus processos de produção, mas também que nós, enquanto consumidores, estejamos alertas para esta preocupação e façamos também compras mais conscientes. A indústria da moda tem, de facto, um impacto muito grande no meio ambiente e isto deve-se essencialmente devido à banalização dos produtos de moda. Portanto, à facilidade com que hoje em dia nós compramos mais uma peça de roupa. E só compramos com tanta facilidade mais uma peça de roupa ou mais um par de sapatos porque eles efetivamente são hoje muito mais baratos e muito mais acessíveis do que eram, por exemplo, há 30 anos atrás. E isto deve-se, numa grande medida, ao fast fashion. O impacto ambiental da moda, como vos dizia, é evidente. Falamos de 79 bilhões de metros cúbicos gastos em 2015 exclusivamente pela indústria da moda. Por cada quilograma de algodão são necessários 10.000 litros de água. 1.715 milhões de emissões de CO2, 92 milhões de toneladas de resíduos, portanto, ao nível da produção. Isto levou a que muitas empresas, no estrangeiro e também em Portugal, não esquecer que Portugal é um país muito importante no que respeita à produção têxtil, à inovação no têxtil e também no que respeita à indústria do calçado. Há, por isso, muitas empresas a reinventar-se, a procurar novos processos de produção, utilizando menos químicos no tingimento dos tecidos, utilizando tecidos mais orgânicos, recorrendo à pele sintética, com um impacto ambiental menor, não só pela questão de não utilizar pele animal ou pelo animal, mas também criando produtos sintéticos mais sustentáveis, mais amigos do meio ambiente. Deixo-vos aqui um exemplo da Levi's, que já há alguns anos foi uma das primeiras marcas que resolveu lançar um par de calças que fosse mais sustentável, mais amigo do meio ambiente, recorrendo então aqui à utilização de menos água. O Fashion Pact é o exemplo mais recente das preocupações com a sustentabilidade para a indústria da moda. O G7 Fashion Pact foi assinado no final de 2019 por 32 empresas que representam um total de 150 marcas. Aqui o que é importante ver é que este Fashion Pact foi assinado não só por marcas de luxo, que são historicamente as que mais sensibilidade têm para o problema, mas já as marcas de fast fashion estão também a juntar-se a estes movimentos e a querer mostrar-se também elas ambientalmente responsáveis e preocupadas com este tema. Há aqui três grandes assuntos que pretendem ser tratados por este pacto: o aquecimento global, restaurar a biodiversidade e a preservação dos oceanos. Os direitos dos animais são evidentemente também um tema muito importante, a utilização do pelo animal. A Gucci apareceu como primeira marca dizendo que ia banir o pelo animal dos seus produtos, e na imagem ao lado temos um exemplo que eu acho caricato e muito interessante, que foi quando a PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, adquiriu ações da Prada. Houve um grande escândalo há uns anos sobre a forma como a Prada obtinha a pele das avestruzes, pele que utiliza na produção de malas e de carteiras, e portanto a PETA adquiriu ações da Prada para poder ter uma voz ativa dentro da empresa e ter uma palavra a dizer no que respeita à utilização da pele por esta.
Os direitos dos trabalhadores, como vos dizia há pouco, é um tema muito falado desde o desastre de Rana Plaza e muito associado ao fast fashion. Trabalho infantil, péssimas condições de trabalho, falamos de cargas horárias muito superiores às 8 horas por dia, não há fins de semana, não há folgas, não há feriados. E, portanto, há aqui uma grande exploração dos trabalhadores por parte desta indústria, aproveitando-se pela fraca proteção dos seus direitos em determinados países. Falava-vos há pouco da Índia, do Bangladesh e da China, outros países, essencialmente naquela parte do mundo. Os contratos com os modelos são também um tema muito importante no que respeita à indústria da moda. Os contratos celebrados entre as modelos e as marcas para quem trabalha, bem como os contratos celebrados entre as modelos e as agências de modelos para quem trabalha. Temos este primeiro exemplo, que é bastante interessante, que é a utilização de fotografias para fins diferentes dos contratados. Esta modelo, Angie Sherwood, fez esta campanha em 2014. As fotografias foram tiradas em 2014. Foi o primeiro trabalho importante, digamos assim, que esta modelo conseguiu. E estas fotografias haviam sido tiradas pelo preço de $1000, foi só o que ela recebeu, para a utilização num lookbook que seria lançado naquele ano. Acontece que em 2016 aquelas fotografias ainda estavam a ser utilizadas, seja na decoração de lojas um pouco por todo o mundo, no relançamento de um novo lookbook com esta fotografia e, se ainda hoje forem à página de Instagram da Vetements, vão ver que a foto principal é precisamente esta. E aquilo que esta modelo se queixa é de ter recebido apenas $1000, porque a fotografia ia ser utilizada uma única vez. No entanto, ela tornou-se a imagem da marca e ela sente que não foi suficientemente paga quando comparado com a utilização que a marca acabou por dar à fotografia e à simbologia que ela acabou por ter, porque tornou-se um ícone da própria marca. A questão da Coco Rocha com a El Brasil é diferente da anterior. A Coco Rocha é uma modelo que se manifesta publicamente por ser contra a sexualização das fotografias e da imagem dos modelos. Ela não aceita que as suas imagens sejam sexualizadas. E contrariamente àquilo que aconteceu com a Angie Sherwood, que não celebrou um contrato escrito com a Vetements, a Coco Rocha, sim, celebrou um contrato com a El Brasil, no qual especificamente pediu que não aparecesse nua nas fotografias e que, portanto, lhe fosse dada uma roupa para vestir por baixo do vestido. O que aconteceu? Na primeira fotografia vocês conseguem ver que por baixo do vestido ela tem um body. Esse body foi posteriormente eliminado da fotografia final que foi comercializada e que foi capa da revista El Brasil. Na capa da revista vocês conseguem ver a forma do corpo dela e percebe-se que o body desapareceu completamente. Aqui está uma situação bastante ilustrativa daquilo que é o desrespeito pelas exigências, pelos pedidos dos modelos nestas situações. Este desrespeito pelos suas exigências, por aquilo que os modelos desejam fazer, tornou-se cada vez mais premente. Além disso, houve uma grande questão em volta da idade dos modelos que eram utilizados para representar roupa de adultos e também à saúde física destes modelos. Para o efeito, foram proclamadas cartas de direitos e também códigos de condutas em vários países, portanto em Espanha, em França, na Suíça também, e o que se pretendia era essencialmente garantir que os direitos destes modelos, destes profissionais, fossem respeitados. E falamos de direitos que efetivamente não são nenhuma novidade, são direitos que já estão eles consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em várias constituições. O que aqui está em causa são essencialmente exigências com a imagem destes profissionais, que eles tenham um determinado peso, uma determinada aparência e para o efeito os obriguem a fazer dietas excessivas ou até a fazer cirurgias plásticas. Além disso,
há modelos que vêm de países muito pobres, que se sentem completamente explorados por esta indústria, no limite que os familiares precisam do salário que eles recebem para se sustentarem nos seus países de origem. Portanto, falamos de profissionais que muitas vezes são efetivamente muito frágeis. Além disso, há pessoas muito jovens a trabalhar nesta indústria e o que se pretendeu com alguns destes instrumentos foi que fosse proibida a utilização de menores de 16 anos para representar roupa de adultos. E, por exemplo, no primeiro e no segundo exemplo, os profissionais com 16 até 18 anos fossem sempre acompanhados de um adulto, de um tutor, sempre que se apresentassem a um trabalho, fosse um desfile ou uma sessão fotográfica. Falamos aqui então da proteção do direito à saúde, do direito à integridade física e psicológica. Outra das exigências, por exemplo, da Carta LVMH e Kering, os dois maiores conglomerados de marcas de luxo do mundo, é que estes modelos não sejam inferiores, não tenham idade inferior a 16 anos, sejam seguidas por médicos e façam exames regularmente, e tenham também o direito à educação, continuem a fazer a sua escolaridade, a sua educação. O direito da União Europeia é aqui chamado por ser transversal. Portanto, as normas emanadas pela União Europeia, seja decisões-quadro, diretivas ou regulamentos, são aplicáveis em todos os Estados-membros da União. E a União Europeia emana decisões-quadro, diretivas, regulamentos em várias áreas do direito que são chamadas para a moda. A propriedade intelectual, o direito do consumo, o direito da concorrência, a proteção de dados, a fiscalidade, tudo isto são áreas em que há normas específicas emanadas da União Europeia e que são aplicáveis em todos os Estados-membros da União. Portanto, qualquer empresa que queira produzir ou comercializar os seus produtos dentro do território europeu deve cumprir estas normas. Para o efeito, o que vos chama aqui a atenção são normas específicas com aplicação à moda, à indústria da moda. Portanto, as normas de proteção de dados ou de direito de consumo aplicam-se a todos os produtos. Aqui vou falar-vos de normas específicas do direito da moda que se prendem com a rotulagem. Falamos de rotulagem têxtil, da pele e do calçado, bem como dos cosméticos. São regulamentos e diretivas que têm aplicabilidade a todos os produtos que se vendem no território europeu e que, essencialmente, emanam um direito de informação do consumidor. O consumidor saber o que é que compõe o seu produto, qual a matéria-prima que compõe o seu produto, como é que o pode usar, como é que o pode lavar e quais as suas contraindicações. O direito do consumo é uma área evidente no que respeita ao direito da moda, especialmente se nós pensarmos na proliferação e no crescimento do comércio eletrónico. Falamos de cláusulas contratuais gerais, evidentemente, que nem sempre são claras para o consumidor e que geram bastantes problemas posteriormente, portanto, após a venda, em que o consumidor não compreendeu perfeitamente aquilo que lhe era proposto e que ele aceitou. O direito ao arrependimento, comércio eletrónico, como vos dizia, práticas comerciais desleais, os preços, portanto, as promoções, a fixação dos preços, a forma clara como o preço é apresentado ao consumidor, a publicidade, e dentro da publicidade há um tema hoje em dia que é muito interessante de ver, que é o recurso aos influenciadores digitais, que devem cumprir as normas de direito de publicidade, mas que muitas vezes não o fazem e estão a fazer publicidade sem que a mesma seja clara e, como tal, violam desde logo princípios básicos do direito da publicidade e, por fim, desde logo, normas relativas às trocas e devoluções. Estas questões tornam-se evidentes se fizermos pesquisas na internet. Há de facto muitas queixas sobre compras online e vários problemas que daqui emergiram para os consumidores.
O direito da concorrência, para terminar a minha apresentação. O direito da concorrência não era de todo evidente aqui em questões de direito da moda. Isto porquê? Porque as autoridades de concorrência não tinham até há muito pouco tempo interesse por esta indústria, não havia muitos casos específicos desta indústria. Ora, sensivelmente a partir de 2016 surgiram vários casos relativamente a agências de modelos. Falamos de casos em Itália, em França e no Reino Unido. O que acontecia era que as agências de modelos reuniam e faziam uma troca de informação sensível entre elas nas reuniões das suas associações de representação. Portanto, as agências de modelos reuniam nestas associações de representação, trocavam informação relativa aos preços praticados pelos serviços que prestavam, sessões fotográficas, desfiles de moda, aparecer num determinado evento, enfim, trocavam esta informação, fixavam o preço que todas elas iriam cobrar por aqueles serviços e posteriormente, através da associação onde reuniam, difundiam listas de preços por todas as associadas destas associações de agências de modelos. Estes comportamentos são desde logo anticoncorrenciais e estas autoridades de concorrência de França, de Itália e do Reino Unido acabaram por multar pesadamente estas agências de modelos. O Coty Germany é um caso do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre distribuição seletiva. O que acontecia era que a Coty é uma marca internacional, uma distribuidora internacional de cosméticos de luxo. Ela distribui perfumes da Calvin Klein, da Marc Jacobs, marcas conhecidas de todos nós. E a quanto da adoção do Regulamento 330/2010, que fixa as normas relativas à distribuição dentro do território europeu, a Coty decidiu proceder a uma alteração dos seus contratos de distribuição celebrados com todos os seus distribuidores. O principal distribuidor da Coty na Alemanha era a Parfumerie Axont. E a Parfumerie opôs-se a esta alteração, porque a Coty proibia a venda dos seus produtos em mercados digitais de terceiros, no caso na Amazon. Portanto, a Coty permitia que a Parfumerie vendesse na sua própria página eletrónica, na sua própria montra eletrónica, onde a Parfumerie devia cumprir todas as regras de qualidade, de apresentação do produto, portanto, que não depreciasse a qualidade e o prestígio dos produtos da Coty. Acontece que proibia que vendesse em plataformas de terceiros, que era o que a Parfumerie fazia, vendia os produtos da Coty na Amazon. Isto deu origem a uma ação judicial na Alemanha, que posteriormente acabou com um recurso para o Tribunal de Justiça da União Europeia, onde o juiz nacional pedia uma interpretação das normas do Regulamento 330/2010, especificamente sobre a restrição das vendas online. E porquê é que este caso é tão interessante? É porque o Tribunal de Justiça, neste caso de direito da concorrência, utilizou como principal precedente um caso de direito da propriedade intelectual, o acórdão Copad. E aquilo que o Tribunal de Justiça disse foi que era permitida esta restrição às vendas online em plataformas de terceiros, porque não era uma restrição absoluta às vendas online, e porque esta restrição iria permitir que a Coty protegesse a imagem de prestígio e a aura de luxo dos seus produtos. Para terminar, o caso da Guess sobre restrições às vendas online, um caso que aconteceu no seguimento da adoção do regulamento do geoblocking. Sobre esta questão da inter-relação entre o direito da concorrência e o direito da propriedade intelectual, dou-vos este exemplo. Portanto, ao mesmo tempo que a Coty tinha este processo a correr termos na Europa, ela tinha também um processo semelhante nos Estados Unidos. Mas o que acontecia era não uma restrição das vendas online, mas um caso com uma empresa que fazia cópias, fazia contrafação dos seus produtos. E estes produtos eram vendidos no Amazon, Estados Unidos.
E o que a outra marca fazia era, fazia uma cópia da caixa e do frasco, não havia cópia da fragrância, porque esta nova empresa não tinha sequer laboratório de qualidade a trabalhar, portanto era um produto sem controle de qualidade, bastante perigoso até para o uso do consumidor. E dou-vos aqui o exemplo do produto original, CK Into You, a cópia era OK For You, em que o frasco e a caixa eram de facto parecidos, eram vendidos também no Amazon, e a questão é que basta fazerem uma pesquisa no Amazon que conseguem ver aquilo que eu vos falo. Quando nós pesquisamos um produto, aparecem-nos sugestões em baixo. Quem pesquisou por isto, procurou também aquilo. E acontece que podemos encontrar dois produtos, o original e a cópia, na mesma plataforma. E isto tem, desde logo, um impacto brutal para a imagem de uma marca que se quer de luxo e que se posiciona dessa forma no mercado. Para terminar, o regulamento do geoblocking, que é muito importante na União Europeia, que é aquilo que nos permite a nós, enquanto consumidores portugueses, não sermos impedidos de adquirir um produto ou um website, por exemplo, italiano ou francês, com base na nossa nacionalidade, local de residência ou local de estabelecimento. Por fim, o que é o direito da moda? Espero que agora vocês estejam todos em condições de responder a esta pergunta. O direito da moda mais não é do que a aplicação das normas tradicionais do direito, que nós já conhecemos enquanto juristas e advogados, a uma nova indústria. É uma assessoria especializada por profissionais que conhecem os meandros da indústria e que dessa forma estão melhor preparados para assessorar os seus clientes. Como vos dizia, todas as normas do direito são aqui chamadas a intervir na indústria da moda, desde o direito contencioso, o direito fiscal, o direito da propriedade intelectual, o direito penal também, a proteção de dados, o direito do consumo. Todos esses ramos do direito têm aplicação à indústria da moda, e é por isso que hoje, no mercado tão competitivo, é fundamental que cada vez mais, enquanto profissionais, nos especializemos. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que a minha apresentação vos seja útil e que vos tenha despertado para o estudo deste tema que é tão interessante. Muito obrigada.